Irmãos, nesse momento nós vamos orar ao Senhor, levando em consideração aquelas ações de graças que foram, portanto, levantadas para complemento do culto a Deus. Lembrando que é interessante que nós coloquemos essa justa causa perante o Senhor. Lembremos-nos também dos momentos em que passamos e oremos também por estes. Domingo que vem nós teremos o período de eleições aqui em nossa cidade. Oremos para que Deus coloque entre nós um governante que de fato trabalhe para a cidade e eleja, portanto, vereadores que conduzam bem a cidade e tenham, portanto, causas justas. Oremos, portanto, por esse período de eleições que marca a nossa cidade. Mas oremos, acima de tudo, para que Deus nos console e nos conforte por causa da sua palavra que nos ensina acerca de toda boa verdade do Senhor. Oremos, irmãos. Deus santo e amado, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito e pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas almas, não nos deixando faltar a palavra, o mandamento, as escrituras, o evangelho. Pedimos agora, ó Deus, que em todas as coisas o Senhor nos destine, por meio da graça, a palavra do Senhor, para que possamos servir-te a Ti em todo o tempo, para que o nosso coração com alegria seja achado diante de Tua presença, para que com os lábios nós verdadeiramente Te louvemos e cantemos a Ti o verdadeiro e digno tributo. Santo Senhor, nós Te agradecemos por tudo, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas almas, pela forma como o Senhor nos tem conduzido ante a Tua presença. Te agradecemos em tudo, te agradecemos no nome santo, maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, possamos nesse momento nos assentarmos e agora atentarmos para o mandamento do Senhor, Deus Altíssimo. Quero convidar os irmãos para que mantenham a palavra de Deus em aberto no livro de Atos, capítulo 6. A exposição se dará do verso de número 1 ao verso de número 8. Você pode estranhar, porque eu disse do verso 1 ao verso 8. Geralmente nas Bíblias, quando você chega aí no verso 7, você tem ali um corte, que é justamente uma porção de texto que é colocada pelo tradutor da palavra de Deus. Mas o texto da exposição, ele não finda do verso 7. Atos capítulo 6, a primeira parte, ou a primeira perícope que nós temos aqui no texto, justamente se estende do verso de número 1 ao verso de número 8. Essa frasezinha que você tem aí acima do verso de número 8, que diz o seguinte: Estevão perante o Sinédrio, isso não faz parte da palavra de Deus. O Senhor não editou esse texto. Geralmente é colocado por aquele que faz a tradução do texto da palavra do Senhor. Então, o que é texto da palavra de Deus são os versículos ou os versos que nós temos dentro dos capítulos. Irmãos, dito estas coisas, então atentemos mais uma vez ao que nos orienta o Senhor. Irmãos, assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolha, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos.
Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Até aí, irmãos, a perícope que nós temos. Quando eu era menor, que frequentei pela primeira vez uma igreja protestante, uma igreja evangélica que ficava próximo à minha casa, eu devia ter em torno de 11 a 12 anos, no máximo 13, acho que não tinha 13 anos não, acho que entre 10 e 12 anos era a minha idade. E a pessoa que me levou lá para o culto, então comentou comigo algo assim: olha, quando você chegar no culto, você se comporte bem, porque afinal de contas, o pastor da igreja, aquele que fica lá na frente, ele pode lhe chamar a sua atenção. E uma outra coisa que eu vou lhe dizer é que o pastor, quando fala, ele fala a palavra de Deus. Quando ela me disse isso, eu confesso a vocês que eu fiquei acreditando por um tempo, né? Ali, de fato, acreditei que aquele pastor, quando pregava a palavra de Deus, era porque Deus vinha até ele e se revelava a ele, assim, pessoalmente, em algum local, e transmitia para ele a palavra. E ele então pegava aquela palavra que Deus tinha dado para ele, e ele, portanto, comunicava à igreja. Foi a minha crença que eu tive ali. Era uma criança, então eu não entendia muito bem essas coisas, mas era a crença que eu tive. E aí eu fui crescendo e fui vendo que não era bem assim, mas também não era um engano o que aquela pessoa estava me dizendo. Eu sei que quando ela falou para mim, ela quis dar ênfase a duas coisas: é que eu tivesse atento no culto, portanto fizesse, prestasse honra ao culto, não fizesse nenhum tipo de bagunça, nenhum tipo de zoada. E segunda coisa é que aquele pastor que estava pregando a palavra de Deus, ele ia falar diretamente do Senhor para a igreja que estava ali presente. Então essa era a minha crença era justamente essa, é de que eu tinha que ter a honra máxima devida ao nome do Senhor, portanto deveria estar atento na igreja. E segundo lugar é que Deus estaria falando com o povo por meio de uma palavra que vinha diretamente do Senhor, e portanto ele usava para isso um oficial. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Estou dizendo isso por causa justamente do tema central que nós temos aqui no capítulo 6, a forma como que Deus levanta para o governo do seu povo homens para que administre bem a casa do Senhor. Primeiramente eu gostaria de lembrar que o capítulo 6, nós não temos aí somente de forma clara a instituição do corpo ou da junta diaconal, mas nós temos também aí, de forma clara, pela pregação dos apóstolos, ou pela palavra dos apóstolos, possivelmente Pedro, uma regra clara que devem preencher o coração daqueles que também são oficiais e lutam com o presbiterato. Então, eu gostaria que você tivesse o máximo de atenção possível ao ensinamento contido aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 8. Então nós vamos aprender aqui coisas fundamentais no tocante à casa de Deus. A primeira delas, irmãos, é para que Deus levanta oficiais para que estejam lidando com a sua casa. Segundo, quem são esses oficiais? O entendimento bíblico acerca do oficialato que se exerce na casa de Deus faz com que a igreja de Deus ela seja extremamente beneficiada. O entendimento bíblico é saber que Deus tem, portanto, dois tipos de oficiais e que o papel que eles exercem na casa do Senhor são completamente distintos, mas não são inferiores. Há quem pense diferente, há quem pense o seguinte, que ser diácono é ser inferior a presbítero. Isso é um pensamento infantil, não é um pensamento bíblico, nem é também um pensamento reformado ou um pensamento cristão. Afinal de contas, nós não temos aqui superior e inferior. Presbíteros e diáconos, que são os ofícios que são tratados aqui no capítulo 6, exercem funções diferentes, mas exercem funções extremamente relevantes e importantes para a saudável manutenção da igreja do Senhor. Infelizmente eu já escutei alguém dizendo o seguinte: olha, na casa de Deus você tem que começar assim. Você começa servindo, depois você passa a ser diácono, e depois você passa a ser presbítero. Bom, irmãos, que pensamento mais antibíblico.
veem a posição do diácono como algo inferior à posição de um presbítero. E pensam que para ser presbítero necessariamente você tem que passar primeiramente a ser diácono. Não é isso que a Escritura Sagrada vai nos ensinar. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas vão nos ensinar que os papéis de ambos são importantes para a manutenção da igreja do Senhor, mas que os papéis de ambos são diferentes, mas fazem com que a igreja do Senhor esteja, afinal de contas, firmada e alicerçada na verdade de Deus. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui no texto bíblico, e que é de fato destaque no texto bíblico. O meio pelo qual Deus levanta oficiais. O que faz com que Deus levante oficiais na casa dele? Segunda coisa que eu gostaria que você atentasse bem para isso é o papel que esses homens exercem, a relevância do papel que eles exercem. Há uma palavra aqui no verso de número 3 que margeia o papel tanto do presbítero como o papel do diácono, na expressão que está aqui como cheios do Espírito Santo. Ora, quando foi eleito homens para se virem na casa de Deus, havia uma regra que permeava sobre eles, que deveria ser levada em máxima conta ou em máxima consideração. Eles não deveriam ser homens comuns, mas acima de tudo deveriam ser homens cheios do Espírito Santo do Senhor, e nós vamos ver biblicamente o que isso significa. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para você é o bem que se faz à igreja quando nós temos oficiais bíblicos. Veja, a terceira parte do texto, nós vamos ver claramente que o bem que se faz quando você tem homens bíblicos, mas o contrário é tristemente uma verdade dura que a igreja pode gozar. O que acontece quando esses homens não levam em consideração os requisitos colocados para uma devida ordenação? O que acontece quando você não tem um diácono ou um presbítero cheio do Espírito Santo? O que pode acontecer quando esse diácono e esse presbítero não é completamente dotado na fé ou levado à fé em Cristo? O que acontece quando esse diácono ou esse presbítero ele não se submete a Deus por meio do Evangelho? Você vai ver que há causas terríveis, e quem sofre com isso, portanto, é a igreja do Senhor. Por fim, você verá que esse é um requisito não somente exigido daqueles que irão servir como diáconos e como presbíteros, mas são requisitos que são exigidos a homens para servirem bem também a causa de Deus. Escutem bem, eu falei causa, não falei casa. Quando eu falo causa, eu estou dizendo que a causa de Deus, ela é maior do que a casa de Deus. Quando me refiro aqui à causa de Deus, eu estou dizendo que a causa de Deus, ela não cessa ao culto, ou ela não está restrita ao culto, mas ela é algo que nos acompanha. Portanto, a causa de Deus, ela é exercida na adoração, no culto, mas ela é exercida na sociedade, e também ela é exercida no privado, exercida em casa. Afinal de contas, homens que são levantados por Deus também são chamados para cuidarem daquelas mulheres que Deus também salva e coloca juntamente na sua casa. Então, feita aqui essa breve introdução, deixa eu fazer aqui um adendo à pregação. Quando a Bíblia aqui trata sobre homens levantados para oficiarem ou servirem na casa de Deus, aqui o gênero não é neutro, ou seja, não está se referindo a homem e mulher, mas está se referindo tipicamente a homens. É estranho às Escrituras o exercício de diaconisa, o ofício. Ou é estranho às Escrituras o ofício de episcopisa, o feminino para presbítero. É por isso que numa igreja de tradição cristã e que leva em consideração as Escrituras, você não vai encontrar no seio dela essa expressão: fulana é diaconisa da igreja. Ora, isso é estranho à palavra de Deus, não é estranho a mim.
E não é somente estranho a você, mas é primeiramente estranho a Deus, estranho à Escritura. A Escritura não trata esses termos. Segunda coisa, também você não vai encontrar a expressão episcopisa, o feminino para presbítero. Deus não comissiona mulheres para lidarem com a sua palavra, em termos de pregação e ofício no culto. Nós devemos saber, irmãos, que o papel do homem é um papel exclusivo nas Escrituras Sagradas, e Deus nos ensina qual deve ser esse papel e como deve ser exercido. Como também o papel da mulher é extremamente relevante, e também não cabe ao homem se vir no papel masculino, ainda que muitos modernamente queiram exercê-lo. Então, assim como é estranho a uma mulher em pleno dia do Senhor exercer o ofício de manejar a palavra de Deus de forma pública em termos de pregação, é estranho também um homem rogar a Deus para que possa ficar grávido e no 9º mês expelir uma criança. Ora, Paulo, quando ensina a Timóteo o trato que se deve dar às igrejas do Senhor, ele diz algo sobre as mulheres, pertinente somente a elas. Ele diz assim: as mulheres salvar-se-ão dando à luz a filhos crentes. O que significa essa expressão? Salvar-se-á a mulher dando à luz a filhos crentes. É que a mulher necessariamente deveria ter filhos, e esses filhos já nascerem temendo ao Senhor, domesticados na palavra de Deus, sem ao menos terem um contato através da pregação. Irmãos, os termos que Paulo usa para o bem-estar da mulher na casa de Deus é que a sua vida será uma vida gloriosa, primeiramente, se ela tiver filhos, mas se esses filhos forem levados à educação no Senhor. Então, como é que a mulher acha graça perante Deus? Ela tendo filhos, ela sendo próspera, ela cumprindo aquele mandamento que repousa em Gênesis 1:26, crescer e multiplicar, mas também fazer com que os seus filhos sejam educados no Senhor. Triste coisa é uma mulher ter filhos e esses filhos não serem levados a Deus. Alguém já diz aí, num ditado franco, que mãe não é aquela que pare. O ditado franco diz assim: mãe é aquela que cria. Uma mãe cristã cria, portanto, o seu filho no Senhor, educando nos caminhos de Deus, fazendo com que ele tema ao Senhor e viva para a sua glória, levando a temer ao Senhor e, portanto, viver para Ele. Daí, ela roga sobre si aquele velho conselho que repousou nos lábios do rei e que é franqueado a todos os crentes: ensina o menino no caminho que deves andar, para que quando crescer não se esqueça dele. Papel feminino é um papel, portanto, preponderante na casa de Deus. Eis o motivo porque uma mulher deve estar atenta no culto. Afinal de contas, ela ouve a palavra de Deus para, portanto, pregar e anunciar o evangelho aos seus filhos, e principalmente numa época como essa, em que mulheres são cristãs e os seus maridos não são. Cabe a ela, portanto, literalmente ser a sacerdote do seu lar, proclamar a palavra de Deus para os seus infantes, levar a palavra de Deus para os seus filhos, para que os seus filhos cresçam no temor do Senhor, conhecendo os mandamentos de Deus e, portanto, guardando o seu coração no caminho do Altíssimo. Restou-nos agora falar sobre o papel masculino que repousa aqui no capítulo número 6. E eu gostaria, portanto, de desfrutar com vocês do entendimento que nós temos aqui na palavra do Senhor. Portanto, eu gostaria de lhe chamar a atenção para os versos de número 1 e 2. O texto diz assim: ora, naqueles dias, alguém pode se perguntar, que dias? Os dias que trata Lucas aqui em Atos capítulo 6, é os dias em que a igreja de Cristo estava, portanto, se tornando conhecida em toda a terra. Ora, aqueles dias que fala aqui o texto, eram os dias que sucediam logo após a ascensão de Cristo,
onde os apóstolos do Senhor ousadamente pregavam a palavra de Deus. Ora, aqueles dias é os dias que logo após aconteceu o evento lá, que está, portanto, no capítulo número 2 do livro de Atos, onde os homens receberam, portanto, o Espírito Santo e, portanto, creram no Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, aqui, daqueles que são seguidores dos apóstolos, dos mestres, do grande mestre Jesus, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Interessante, irmãos, é que essa expressão aqui, gregos e hebreus, se refere a um grupo de homens que, ouvindo a palavra de Deus, creu no Senhor, e que agora, crendo no Senhor, estavam caminhando para a igreja, e juntamente com a igreja estava conhecendo a Deus e, portanto, se submetendo à palavra. Eles tinham uma murmuração contra os hebreus. É que os hebreus parece que não estavam dando tanta atenção às mulheres, e principalmente aqui às viúvas, e essas estavam sendo relegadas à própria sorte. O que é que o texto está querendo nos ensinar aqui? Primeiramente, o texto está nos ensinando aqui duas coisas muito claras aqui no verso número 1. É que nós tínhamos um grande número de pessoas que estava indo ao conhecimento do Senhor, e a igreja, portanto, estava crescendo. Mas juntamente com o crescimento da igreja vem, portanto, os problemas. E que bom problema, não é isso? Uma igreja crescendo saudavelmente no Senhor, mas as mulheres dos gregos, as viúvas, estavam sendo meio que colocadas de lado ou esquecidas. Então os gregos fazem um apelo em forma de murmuração, dizendo: olha, uma vez que vocês cuidam das viúvas de vocês e até mesmo das mulheres de vocês, ora, a elas não falta a palavra, a elas não falta o cuidado, o atendimento das necessidades, a elas não falta o serviço da ceia, diferentemente das nossas e das viúvas. Veja, que palavra elas receberão? Esses homens são novos convertidos. Observe, que cuidado elas receberão? Elas são viúvas, elas não têm maridos, elas não têm filhos, e portanto elas necessitam agora urgentemente receberem uma atenção da igreja. E tem um problema social aqui no texto. Observe que esses homens e essas mulheres agora são seguidoras de Cristo, de tal forma que o verso 1 as chama de discípulos. Elas seguem a Cristo, o grande mestre. Ora, irmãos, e seguir a Cristo nessa época não é seguir a Cristo como nossos dias. Seguir a Cristo nessa época aqui era literalmente pôr o pescoço, a cabeça e a vida em perigo. Era receber a perseguição e a afronta do Estado. Nós temos aqui como religião oficial a religião pagã do Império Romano e uma certa tolerância à religião dos judeus. Nós não tínhamos aqui nenhum decreto de Roma que permitisse que aquela nova igreja, aquele novo povo, pudesse, portanto, proclamar a fé. Se eles fossem pegos servindo a Cristo, eles poderiam, portanto, receber árdua e dura perseguição. Portanto, aqui a vida dessas viúvas não estava sendo algo fácil. Essas irmãs estavam precisando de cuidado. Observe bem que o cuidado na igreja de Cristo, ela não se dá somente através da boa ministração da palavra de Deus, mas o cuidado na igreja de Cristo é um cuidado ainda tanto que pastoral, próximo. Ovelhas precisam de proximidade, precisam de cuidados, precisam ser atendidas em suas dificuldades, e suas queixas devem ser completamente respondidas. Mas quem fará isso? Quem escutará e atenderá aos necessitados? Tente bem. Verso 2: e os 12, uma referência aos apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável, ou seja, não é prático e nem aconselhável
que nós deixemos a palavra de Deus, ou seja, o exercício da pregação e do ensino, e sirvamos às mesas, ou seja, atendamos às necessidades. Observem só, irmãos, eles não estão menosprezando o serviço prático que deveria ser colocado em prática na igreja de Cristo. Eles não estão dizendo assim: olha, já que nós pregamos a palavra de Deus, é aconselhável que nós não nos envolvamos nisso. Eles não estão dizendo isso. Eles não estão menosprezando aqueles que servem, aqueles que usam de diaconia. Não é esta a intenção. A intenção destes irmãos é mostrar que um outro serviço deve ser colocado ao conhecimento da igreja do Senhor. O primeiro serviço era a pregação da palavra de Deus. É o meio utilizado por Cristo para atrair pecadores e salvar pecadores e fazer com que homens saiam da morte, das trevas, para a vida e para a luz. Logo depois que a palavra de Deus forma uma igreja, essa igreja agora passa a ter necessidades. Então, um grupo ministra a palavra de Deus, agora outro grupo será levantado para fazer com que a igreja seja tratada, para que as necessidades do povo do Senhor sejam atendidos. E veja o verso 5, irmãos, que isso é uma prática tão real que levará à ordenação de 7 homens. Mas atente bem, que características esses homens devem ter que os levarão à ordenação? Que características oficiais que servem na igreja de Cristo devem possuir para que possam ser levados ao serviço na casa de Deus? Verso 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, ouçam bem, 7 homens de boa reputação. Há um debate teológico sobre o que significaria essa expressão boa reputação, e há uma dificuldade de interpretação nisso. Veja só, a boa reputação aqui, daqui se refere o texto, alguém pode pensar que é a boa reputação pelos conhecidos da igreja, e não somente da igreja, mas pelos conhecidos lá fora. O homem deve ser ordeiro no tocante ao trato. O homem deve ser ordeiro em relação ao seu posicionamento. Ele deve ser fiel com o trato da sua palavra. Aquilo que fala é aquilo que cumpre. Homem de verdade. Mas há uma dificuldade nisso, porque esse testemunho quem poderia dar é o mundo. Então há quem interprete que boa reputação aqui é um ensejo para aquilo que continua o verso. Boa reputação aqui seria um homem que naturalmente é cheio do Espírito Santo. Eu levo em consideração aqui a palavra boa reputação não somente como um ato contínuo para que alguém seja cheio do Espírito Santo, mas eu considero aqui que boa reputação é alguém que tenha boa fama, ou que não tenha quem possa erguer-lhe alguma palavra hostil ou alguma palavra contra. E obviamente, irmãos, esse testemunho é dado não somente pelos da casa do Senhor, mas também é dado pelo mundo. Ou seja, é alguém que vive a sua vida de forma ordeira, que vive toda a vida para a glória do Senhor, honrando os da casa de Deus e prestando bom testemunho para os de fora. Eu digo isso levando em consideração o conselho que Paulo dá a Timóteo no tocante quando ele for ordenar homens para o presbiterato e homens que sirvam ao diaconato na casa do Senhor.
homens que devem ser conhecidos pelo mundo, mas que o mundo nada tenha que falar contra eles. Então, como é que Deus, portanto, capacita, aliás, ou habilita oficiais para servir em sua casa? Olha a consideração que é levada aqui: homens a quem o mundo não possa acusá-los. Homens a quem o mundo nada possa dizer sobre eles de mal. Mas uma segunda grande característica pesa sobre estes. Observem o texto: homens cheios do Espírito Santo. O que significaria aqui homens cheios do Espírito Santo? Interessante, irmãos, que essa expressão aqui, homens cheios do Espírito Santo, nos faz recordar Números capítulo 11, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus que pairava sobre Moisés, foi dado a 70 homens. E qual foi a resposta que aqueles homens deram perante os demais? O capítulo 11 diz, lá de Números, que aqueles que receberam do Espírito que repousava sobre Moisés, estes profetizaram. Olhe bem que parece que há uma concordância muito forte com o texto que nós estamos lidando. Olha só o que diz o verso 8: e Estevão, cheio de fé e de poder. Olha que a palavra Espírito Santo aqui é trocada pela palavra poder. Observe só o verso 5: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, no verso 8, a palavra cheio de fé continua, mas a palavra do Espírito Santo parece que ela é trocada por uma palavra similar, idêntica, com o mesmo teor. Veja, desaparece a expressão cheio do Espírito Santo e aparece a palavra o quê? Poder. A palavra grega dinamis, de onde vem a palavra dinamite, aparece em uma outra porção das Escrituras, tanto nos Evangelhos, quando Cristo usa a consideração de que errais em não conhecer as Escrituras, porque dela demanda o quê? Poder de Deus. Uma acusação feita aos fariseus, que torciam a palavra de Deus, pensando que conheciam as Escrituras, que dominavam a lei, mas que na verdade estavam apartados do Senhor, não conhecia aquilo que eles diziam conhecer. Segunda coisa aqui, irmãos, observem só, lá no livro de Romanos 1,16, Paulo, numa pregação para o povo que receberam a sua carta, ele diz que o meio pelo qual judeus e gregos têm as suas vidas transformadas é o Evangelho. E ele classifica o Evangelho. Ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, um lembrete aqui, que ser cheio do Espírito Santo é similar a ser cheio do Evangelho. É ser cheio do Evangelho. Então vejam só, irmãos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Evangelho. E que Evangelho? Ele diz aqui: e de sabedoria. Atente bem, esse Evangelho que inunda o coração desse homem que será levado à ordenação, deve ser aplicado com sabedoria, no momento adequado, no momento certo, com as palavras certas. Veja, não são palavras que agradam, podem até agradar, mas são palavras certas. É o uso da sabedoria na pregação do Evangelho. Então esses oficiais são homens cheios da palavra de Deus, mas que aplicam a palavra de Deus com sabedoria, o uso da pregação da palavra de Deus. Um pregador puritano chamado William Perkins, ele nos ensina que aqueles que lidam com a palavra do Senhor,
recebem sobre si uma dupla incumbência. Ele diz assim: eles pregam com sabedoria a palavra de Deus e oram com sabedoria a Deus. Eles pregam com sabedoria. Perkins traduz, portanto, o que seria pregar com sabedoria. E ele leva em consideração justamente Atos capítulo 6. Para Perkins, pregar com sabedoria é pregar verdadeiramente a palavra de Deus ao povo de Deus, traduzindo ao povo de Deus aquilo que Deus, portanto, fala na sua palavra, usando a palavra de Deus para exortar o povo na justiça e fazer com que o povo de Deus seja habilitado para a prática da boa obra, aquela que Paulo falou a Timóteo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, veja só, não somente tem conhecimento de Deus, mas aplica bem a palavra de Deus. E mais, o texto nos diz que estes homens devem ser levados à ordenação. Verso 3, a parte final diz assim: aos quais constituamos, um termo aqui que pode ser trocado por ordenar, sobre esta necessidade, ou seja, é uma necessidade da igreja, então que estes homens sejam ordenados. Parece uma continuação do ministério que começa lá no Êxodo, lá na tenda, diante da tenda da congregação, quando Deus chama Moisés e faz com que Moisés conheça entre o próprio povo de Deus homens que eram dotados de boa reputação, tementes ao Senhor, homens escolhidos por Deus, para que entre o povo prestasse bom testemunho e auxiliasse Moisés na lida e no trato para com as coisas do Senhor. Lá no capítulo 11 do livro de Números, nós temos de forma muito bem colocada essa estrutura. Deus toma do seu espírito que repousa sobre Moisés e faz com que o seu espírito seja partilhado com esses homens, para que eles liderem bem a causa e a casa do Senhor. Veja, então aqui nós temos um ministério específico que Deus traz sobre a igreja. Deus, portanto, agora começa a ordenar diáconos, pessoas que servirão bem a causa do mestre. E aqui eu quero repetir, irmãos, que essa causa ela não é inferior em nada ao serviço de presbítero, em nada. É uma causa diferente, que cumpre um propósito e um papel. E na nossa tradição reformada, essa causa é para o bom andamento da igreja de Cristo. Bendita coisa é quando nós temos na igreja de Cristo diáconos piedosos, que conhecem ao Senhor e o temem, e que usam de bom grado a palavra do Senhor. Bendita coisa é para a igreja de Cristo. Bendita coisa é para a igreja de Cristo. Agora observem só o outro oficial que repousa sobre a igreja. Verso 4. Mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração, o duplo ministério da qual fala William Perkins, né? Na oração e no ministério da palavra de Deus. É de incumbência, portanto, de presbíteros terem conhecimento do Senhor e ministrarem bem a palavra do Senhor. Afinal de contas, foram homens que foram levantados para tal, para pregarem bem, ensinarem bem ao povo de Deus, mas que também façam orações piedosas, subjugadas à palavra do Senhor, apresentem a congregação diante do Senhor. Vocês já perceberam isso, né? Que no culto bíblico, quem faz a oração são os oficiais, em especial aqui, os presbíteros. É papel deles fazerem a oração. É papel deles representarem a igreja de Cristo, meio que como mediadores, se apresentarem diante do Senhor com as causas do povo, usando a palavra de Deus para apresentarem a Deus as causas do povo dele.
Então, tão importante quanto pregar a palavra de Deus é orar a Deus, para que o povo sinta que Deus cuida quando lhes fala o Evangelho, mas que Deus lhes escuta quando seus oficiais piedosos, portanto, lhe buscam com oração, submetendo, portanto, ao Deus de toda a verdade. No verso 5, nós temos aqui a instituição, portanto, do ofício de diácono. Veja só, e este parecer contentou a multidão, aqui a igreja. E é interessante chamar aqui a igreja de multidão. Afinal de contas, se você observar o capítulo 2, mais de 3.000 homens aceitaram a Cristo. Se vocês observarem o capítulo 4, quantos homens tem ali? Mais de 4.000 homens creram no Senhor. E de fato, então, era uma multidão. Então, a multidão, a igreja, ficou contente com essa decisão, acatou a decisão. Aí vejam só, a descrição desses homens que foram ordenados. Irmãos, quem dera que nós tivéssemos para levar a ordenação homens com essa descrição. Olha só, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha a descrição. Estevão, homem cheio de fé, creu em Deus, cria no Senhor e na sua palavra, cheio da palavra de Deus, do Espírito Santo. Vejam só, e os apresentaram ante os apóstolos. E olha como é que se dá a ordenação. E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, lhes ordenaram a este ofício. A pergunta que se faz: quando você tem essas classes de oficiais sendo bem eleitas no meio do povo de Deus, quais são as consequências que uma igreja pode gozar com isso? Alguém pode perguntar assim: pastor, qual é o benefício de ter diáconos e presbíteros na igreja? O pastor não sozinho já bastava? Será que o pastor não resolve todas as questões do povo de Deus? Será que apenas aquele que vai lidar com o evangelho também não poderia governar a casa de Deus de tal maneira que nada lhes faltasse? Então, se nós já temos um líder, para que nós precisaríamos de outros? Veja, esse tipo de ministério não é um ministério que é ensejado na Escritura. Pelo contrário, as Escrituras nos ensinam que o ministério na casa de Deus é um ministério plural. Não é um ministério de um só, mas sempre é um ministério plural. Mas que esses homens que são levados à ordenação são homens que preenchem esses requisitos que são apontados aqui na palavra do Senhor. Agora, vejam o que é que acontece com a igreja que recebe no seu seio homens habilitados nesse excelente ministério. Diz assim: e crescia a palavra de Deus, obviamente. Alguém pode perguntar assim: e crescia a palavra de Deus? Ora, homens cheios do Espírito Santo, o que é que eles fazem? Eles pregam a palavra de Deus, eles disseminam o evangelho. E aqui, quando eu digo pregam a palavra de Deus, não é que pregam a palavra de Deus no culto, mas eles pregam a palavra de Deus em público. Diante de toda a cidade de Jerusalém, a palavra de Deus estava sendo pregada e bem pregada, ensinada e bem ensinada. Então, e crescia a palavra de Deus, mais locais eram erguidos como pontos de pregação. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Que expressão Lucas está usando aqui? Aumentava o número de discípulos, aumentava o número de crentes, de pessoas que acreditavam no Senhor e que tinham as suas vidas transformadas, impactadas pelo evangelho. Homens que temiam a Deus, irmãos, e que quando ouviam a palavra de Deus, realmente suas bases eram expostas, que quando ouviam a palavra de Deus, criam claramente que Deus lhes falava face a face,
temiam ao Senhor e portanto o honravam, estavam sempre atentos àquilo que Deus lhes dizia. Lucas registra, e se multiplicava muito o número dos discípulos, o número de crentes. E olha só esse testemunho que Lucas dá. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes judeus de outra religião, oficiais de outra religião, agora ouvindo a palavra de Deus, dizem: essa é a verdade, esse é o verdadeiro caminho do Senhor, então eu vou seguir esse caminho. Veja, homens de outras religiões eram convencidos e convertidos à verdade. Esse é o benefício que ocorre quando você tem oficiais qualificados na casa de Deus. Irmãos, deixa eu abrir também agora um segundo adendo, um segundo parêntese aqui na mensagem. Eu acho que nós devemos orar muito por essa causa. Já tem um tempo que eu oro muito por essa causa, para que Deus levante homens piedosos que nos auxiliem na causa do Senhor. Eu sou sincero a vocês, irmãos, cansa. Às vezes lidar com a obra do Senhor só cansa. Cansa e cansa muito. E além de cansar, não é bíblico. Além de cansar, isso não é bíblico. Nós temos que ter homens junto ao povo que amem a causa de Deus. Sob quaisquer coisas, amem a causa de Deus. Sejam os primeiros a estarem aqui na igreja, sejam os últimos a saírem. E quando chegarem, não esperem serem servidos, mas sirvam verdadeiramente. Mas é tudo que não temos. É tudo que não temos. Isso cansa, irmãos. Isso cansa. E meu pedido a Deus vem sendo esse ultimamente: que Deus erga homens entre o seu povo, que amem ao Senhor e amem verdadeiramente a sua obra, e sejam tão qualificados quanto nos ensina Lucas em Atos. Veja, o benefício disso é que a igreja é quem cresce, o povo se multiplica. Nós temos homens piedosos que, ao estarem no meio do povo, não vão falar de política, mas vão falar de Deus. Não vão falar da vida alheia, mas vão falar do Senhor. Ora, irmãos, eu acredito nisso e sei disso, vocês nem precisam me dizer. Vocês têm muitos amigos aí fora que não conhecem a Cristo. Do que é que vocês têm falado ultimamente para esses homens? Do Evangelho eu sei que não é, porque esses homens nem aparecem aqui. Certamente é de política, que é o tema da moda, né? Simplesmente eu acho que é das coisas dessa vida, que não interessa para a salvação. Coisas que dividem, que não somam a verdade. Oh, irmãos, como bom seria se nós tivéssemos pessoas na nossa igreja que tivessem tanta ousadia de falar de Cristo como falam dos políticos da nossa cidade. Quão boa coisa seria. Quão boa coisa seria se nós tivéssemos na igreja de Cristo homens que servem e seguem tantos políticos da nossa cidade, que se essas pessoas pudessem seguir a Cristo com tanto desafio, tanto esmero e tanto amor. Quão boa coisa seria. Portanto, irmãos, o benefício de termos esses homens piedosos é que a igreja do Senhor é a grande beneficiária, mas o contrário é também verdadeiro, irmãos. Quando nós temos oficiais que não amam a causa do mestre, quem padece é a pobre da igreja. Quem padece é a pobre da igreja. Olha, irmãos, não sei se vocês sabem, mas o testemunho de vocês é conhecido da cidade inteira. É conhecido da cidade inteira. E não somente dos crentes, mas da cidade inteira. Você acha que o mundo não comenta sobre nós? Obviamente que às vezes injustamente. Mas também fala algumas verdades. E que nos ferem. Mas que é verdade. Às vezes o testemunho que a gente dá aí fora não é um testemunho bíblico, não. Não está sendo um testemunho bíblico.
E uma prova disso é que nós não crescemos como deveríamos crescer. Como deveríamos crescer. E essa responsabilidade é uma responsabilidade de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos tratar o Senhor apenas como um amuleto, do qual nós apenas nos lembramos dele no dia de domingo, e às vezes atendemos a sua ordem, vindo ou não vindo ao culto. A tragédia é que quando nós não temos esses oficiais sendo iguais ao que diz o texto bíblico, ou buscando o que diz o texto bíblico, a igreja do Senhor, ela padece. A igreja de Cristo padece. Que sinais um oficial dá de que, portanto, a sua vida é semelhante ao descrito nas Escrituras? Olha aí o verso 8, o verso findo. E Estevão, o que foi ordenado no verso 5, aquele que se diz que era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que o verso 8 vai confirmar, dizendo que é cheio de fé e de poder. Veja só, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bom, nós devemos nos perguntar o texto, de que prodígios e de que sinais o texto fala. Uma dica é que nós comparemos o que é que o livro de Atos nos diz sobre prodígios e milagres. Será que prodígios e milagres era que alguém era restaurado da sua saúde? Sim. A verdade é que sim. Uma vez que o texto diz que esse homem é cheio de fé. Mas não somente. Se nós observarmos a pregação que Pedro faz, justamente por causa daquele tumulto gerado, porque um coxo teve a sua saúde completamente restaurada, na pregação de Pedro, atende bem, atende só, na pregação de Pedro, Pedro poderia muito bem falar da cura do coxo, que há 40 anos repousava lá no pórtico de Salomão, e que todo o povo conhecia, e que agora todo o povo estava assombrado, assustado. Olha, aquele homem há 40 anos, que era paralítico, que estava ali no pórtico, agora o coxo, agora está andando, e não somente anda, mas está saltando. Nós estamos vendo ele andar. Ora, Pedro poderia se apegar a esse fato, e na pregação da palavra de Deus dizer assim: olha, eu quero mostrar aqui para vocês o que é que a nossa fé pode fazer. A nossa fé é melhor que a de vocês. Está vendo aquele homem? Vocês o conhecem, há 40 anos, estava ali no pórtico de Salomão. Veja como ele está agora. Antes curvado, agora está de pé. Antes não andava, não se movia, agora até salta. Agora até salta. Mas não é isso que Pedro faz. Ora, não é isso que Pedro faz. O que Pedro faz, irmãos, o que Pedro faz claramente é pregar o Evangelho do Senhor. E na sua pregação, muitos creem e vão a Cristo. Portanto, quando o verso 8 diz aqui: e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, não somente os enfermos eram curados, mas a palavra de Deus era pregada de tal maneira que homens criam em Cristo e, portanto, seguiam agora o mesmo caminho da igreja do Senhor. O que se faz com oficiais? Qual o testemunho que oficiais devem dar? Ora, semelhante a esse aqui que deu Estevão: a ousadia da pregação do Evangelho, a crença saudável em Deus e na sua doutrina, e a firmeza no ensino e pregação da palavra do Senhor. O ensino e pregação da palavra do Senhor devem ser as marcas centrais destes oficiais. Francamente, eu lhes pergunto: o que é que vocês conhecem de Cristo para pregar? O conhecimento que vocês têm do Senhor? Que firmeza vocês têm na fé? Ora, irmãos, por fim eu quero lhes dizer que essa ordem não somente recai aos oficiais, mas quando Paulo faz uso desse texto para ensinar a Timóteo como é que homens deveriam ser tragos, tanto ao presbiterato como ao diaconato, Paulo enfatiza que homens da igreja deveriam possuir essas mesmas qualidades.
Portanto, independentemente se você vai servir na igreja como um oficial ou não, mas era sua obrigação crer em Deus, crer na palavra de Deus e falar bem da palavra do Senhor, pregar bem a palavra do Senhor, ensinar bem a palavra do Senhor, ser verdadeiramente um missionário. Lembremos-nos do que disse Moisés lá no capítulo 11, Números: quem dera que todo o povo de Deus fosse o quê? Profeta. Agora, nesse período do novo pacto, da nova aliança, justamente o anseio de Moisés se concretiza em todo o povo de Deus. Quando nós fomos chamados para viver para a glória do Senhor, todos nós somos feitos e formados como profetas. Não entenda profeta aqui no sentido de profeta da antiga aliança, veterotestamentário. Ao usar aqui a palavra profeta, eu estou me referindo profetas como aqueles homens e até mesmo aquelas mulheres que ensinam outras, e homens que ensinam outros acerca do caminho do Senhor. Essa responsabilidade é sua. E quando nós cumprimos esse dever, irmãos, o reino de Deus é abençoado pelas nossas boas ações, pelos nossos bons frutos. Lembremos-nos que nesse reino é nossa missão produzirmos bons frutos. Então, meu apelo sincero a você hoje é que a partir de hoje você crie vergonha na cara e mude. Crie vergonha e mude. E esse apelo começa pelos oficiais da igreja. Criem vergonha e mudem. A igreja não pode ser envergonhada por causa de vocês. A igreja de Cristo não pode pagar um alto preço por causa do erro de vocês. Mas é também um apelo para toda a igreja: mudem. Afinal de contas, nós servimos a um Deus vivo, não a um Deus de mortos. E a igreja deve ser uma igreja viva, uma igreja temperada com o sal da verdade, que vive diante da luz da verdade. Uma igreja morta sem sal e que anda nas trevas e que desce as trevas. Mas uma igreja viva, uma igreja operante, de um povo vivo, de um povo operante, que fala mais de Cristo do que até mesmo de si mesmo, de si próprio, de si. Falam mais do Senhor do que qualquer outra coisa que lhe venha à mente. Então temam a Deus, se submetam a essa verdade de Deus, para que nós não soframos consequências terríveis. Viram os versos 7 e 8? Mais discípulos vinham ao conhecimento do Senhor? O contrário pode ser verdadeiro. Nossos dias podem estar contados, irmãos. Não nos arroguemos disso. Às vezes nós queremos usar um pouco de arrogância, e aqui eu confesso até meu pecado. Quando a gente diz para si mesmo: olha, nossa igreja é a melhor que tem na cidade, porque a nossa igreja é uma igreja reformada. Ninguém canta salmos na cidade, só nós cantamos. Na nossa igreja a pregação é expositiva. Na cidade não há quem pregue expositivamente, só a nossa igreja. Não existe igreja que possua uma doutrina tão boa como a nossa. Veja, irmãos, esses argumentos só servem para a nossa própria condenação. Ora, se na nossa igreja a pregação é expositiva, e é. Se nós temos uma boa doutrina, e temos. Ora, se nós temos um culto conforme a palavra de Deus, e temos. E se nada colabora com a nossa salvação, em termos de justificação, pelo contrário, isso depõe contra nós. Você já pensou um dia se apresentar diante de Deus, e Deus assim dizer assim: qual é a sua igreja mesmo, hein? Aí Deus, você vai dizer assim: olha, Senhor, olha, a minha igreja é a igreja presbiteriana da aliança. Você vai dizer: como era o culto lá, hein?
Senhor, o culto era conforme o Senhor tinha ensinado aí na palavra. Nós testemunhávamos da fé, as nossas orações recebiam mediação, nós cantávamos os salmos, a pregação lá era expositiva, nós tínhamos um momento de contribuição para as necessidades, quer do povo nosso, quer do povo de fora da igreja. Deus, tá bom, certo. Como era a doutrina que vocês criam? A doutrina que nós criamos, o senhor já ouviu falar na tradição reformada calvinista? Pois é, nós acreditávamos nisso, nós acreditávamos na predestinação, nós acreditávamos que o Senhor tinha um pacto conosco, e que o Senhor nos revelava a verdadeira doutrina da qual deveríamos crer e praticar. Mas Deus, está certo, beleza. Mas como foi a sua vida? Em minha vida aí complicou, viu, Senhor? Porque assim, olha, apesar de ter o culto com todas essas maravilhosas regalias, apesar de ter uma doutrina saudável, de vez em quando eu ia para o culto, de vez por outra eu ia, e mesmo quando eu ia, chegava até atrasado. Eu gostava muito de falar das coisas da minha cidade e pouco falava de Cristo. Mas você não tinha uma boa doutrina? E você não discipulou? Não discipulei não. Você guardou essa verdade para si? Foi, eu guardei para mim. Quantas pessoas você levou ao conhecimento do Senhor? Nenhuma. Teve uma que eu levei, que demorou nem muito tempo, acabou saindo. Isso vai depor contra nós, irmãos. Isso vai depor contra nós. Não pense que isso é sentença de benefício, não. Isso é uma sentença de agravo. Um dia nos colocaremos diante de Deus. Um dia nos colocaremos. Deixa eu lhe dizer, se você não crer desse jeito, aí é problema seu, mas é o que a Bíblia ensina. Chegar em casa, abra sua Bíblia, quando chegar em casa, não esqueça disso não. Faça depois uma leitura, lá em 2 Coríntios 5:10. Mas quando chegar em casa, só quando chegar em casa, confiram o que é que o texto está nos ensinando. Depois comparem com os 2 primeiros capítulos de Pedro. Dê uma comparada, você lê 2 Coríntios 5:10, só quando chegar em casa. Depois comparem com os 2 primeiros capítulos de Pedro. Depois que lê os 2 primeiros capítulos de Pedro, que não são longos, são curtos, eu queria que você, depois de ler aqueles capítulos, você passasse um minutinho pensando nas consequências que estão ali. A igreja de Cristo pagando um alto preço por sua causa, porque você não está servindo bem. O contrário de Atos 6, 7 e 8 é verdadeiro. Se não procedermos conforme aquilo que está contido naquele texto, nós pagaremos um alto preço. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Afinal de contas, Ele nos deu a sua palavra e nos permitiu que o adorássemos. Vamos receber a bênção divina, irmãos, e com alegria cantarmos o cântico de número 172 do nosso inário, Chuva de Bênçãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, muito nos alegramos por tua palavra. Sabemos que ela é riquíssima e poderosíssima e domina sobre os nossos corações. Agora, Senhor, por causa da tua palavra e do teu evangelho, nós pedimos que continue nos agraciando e que não cesse os teus lábios de falar aos nossos ouvidos a tua verdade boa, perfeita e agradável, e que nos ajuda a sermos homens e mulheres habilitados à prática das boas obras ordenadas no teu evangelho. Grande Senhor, nós somos gratos porque nesse santo dia o Senhor nos deu descanso e a nossa alma se alegrou no Senhor. Santo Senhor, agora leva-nos em paz aos nossos lares
nos dá uma semana de paz e de testemunho público de Tua palavra, de Cristo, Senhor. Santo Deus, abençoa a nossa cidade, e que aqueles que menos dano farão ao erário público sejam tragos para que governem este povo. Santo Senhor, tem misericórdia desta cidade. Gratos em Cristo nós oramos, e oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.